Então, o senhor chamou aqui agora de aberração, mas em uma entrevista para a Folha, logo depois da cassação, o senhor disse mais, o senhor disse que era também uma combinação que os ministros tinham feito para a sua cassação e também guiada por interesses. Eu queria saber, não é uma irresponsabilidade o senhor dizer isso sem ter provas para conseguir comprovar? Eu tenho mais provas disso, Camila, do que tinha o ministro ao fazer a suposição e leitura mental de que eu saí para evitar processos disciplinares, quando não é verdade. Eu saí porque eu recebi uma ligação do senador Álvaro Dias, no começo de outubro de 2021, em que ele me convidava para um projeto maior, presidencial do Sérgio Moro, dizendo: venha ser deputado federal para você contribuir para esse projeto de transformação do país. E eu passei um período de reflexão e saí por quê com antecedência? Ele disse que eu saí com antecedência por receio de que alguma reclamação poderia se converter em PAD. Primeira mentira, porque nenhuma reclamação tinha esse potencial de se converter em processo disciplinar, como eu disse, pelas razões que eu expliquei. E em segundo lugar, porque era preciso eu sair antes para eu poder conversar com partidos políticos, fazer conversas sobre filiação partidária e escolher qual seria o rumo, qual seria o partido em que eu entraria. Então, ele fez especulações absolutamente descabidas. Eu não parti de especulações, eu não parti de suspeitas, eu parti de fatos, eu fiz uma inferência em cima de fatos. Veja qual é o cenário. Todo mundo sabe, que não é ingênuo, como funcionam as decisões em Brasília. Alguns ministros vão decidir em cima da lei, do Estado de Direito, e vários vão decidir por interesse. Isso é sabido, como as coisas funcionam no Brasil. Quem não nasceu ontem, que está no ambiente do jornalismo, como todos nós aqui, quem está no ambiente das decisões de Brasília, sabe que muitas decisões são proferidas por interesse. Agora, vamos analisar esse caso. A gente tem um presidente da República que prometeu vingança e que queria vingança. Existem vagas abertas no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral para serem preenchidas. E aí, de modo não surpreendente, começa a vir uma série de decisões contra os atores que atuaram na Lava Jato de modo não técnico, fugindo à técnica. Por exemplo, a decisão do ministro Bruno Dantas, coincidentemente um candidato ao Supremo Tribunal Federal, que em 3 meses cassou a Lava Jato, cassou procuradores da Lava Jato, fez um procedimento em tempo recorde, me imputando de áreas que eu não paguei, não autorizei, não recebi, não opinei, e concluindo de um modo absurdo que de áreas seriam antieconômicas, sem fazer a conta dessa suposta antieconomicidade, quando foram investidos 3 milhões para recuperar 15 bilhões, de novo, de áreas que eu não paguei, não recebi, eu morava em Curitiba, eu não opinava isso, era um assunto da Procuradoria-Geral. E ainda no julgamento ele disse que eu era responsável e isso se caracterizaria improbidade administrativa. Veja o que aconteceu depois. O Ministério Público arquivou e, logo em seguida, um juiz federal decidiu suspendendo esse procedimento do Tribunal de Contas, dizendo que existiam abundantes e manifestas ilegalidades e que eu também não teria nada a ver com isso, não tenho nenhuma relação com essas diárias. Então, você tem isso dessa decisão desse ministro. Um outro ministro candidato, o ministro Salomão, afasta o juiz Marcelo Bretas da Lava Jato do Rio de Janeiro, sem que tenha vindo a público qualquer fato grave que sujeite uma pessoa a afastamento. O Conselho Nacional do Ministério Público aplica uma pena de demissão sobre o colega do Rio de Janeiro, Eduardo Rage, sem que tenha feito nada de errado, num órgão sujeito a ingerências políticas e cuja recondução passa pelo Senado Federal. E aí você tem essa decisão minha, proferida, mais ainda antes, STJ, contrariando decisões uniformes do Supremo Tribunal Federal e vinculantes, contrariando a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, viram as decisões das instâncias técnicas e competentes dos juízes concursados que tinham dito que eu não teria que indenizar Lula, viram tudo contra toda a jurisprudência para me condenar e indenizar Lula. Esse caso foi o Supremo e a Procuradoria-Geral da República já disse que isso viola a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você tem um movimento de reação à Lava Jato, quando a gente pegou, não foi só o presidente Lula, pegou grandes pessoas poderosas que ocupam posições de poder. Jornalistas falaram que no dia da minha cassação, várias pessoas poderosas de Brasília pararam para lutar pela minha cassação e, de repente, você tem essa decisão contra a técnica, contra, aliás, a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, contra o Ministério Público Eleitoral do Paraná, contra a Procuradoria-Geral Eleitoral de Brasília, contra toda a técnica e proferida por um ministro que tem ambição à vaga do Supremo Tribunal Federal, que foi delatado na Lava Jato e não se declarou suspeito e que é próximo a Lula. É aquele ministro que deu os tapinhas no rosto de Lula, disse está tudo em casa, que foi na diplomação do Lula dizendo missão dada, missão cumprida para nomear Lula. Então você tem todo um contexto que me permite, em cima de fatos, fazer uma inferência. Agora, eu fiz em cima de evidências. O ministro, quando foi me cassar, e sem consequência legal, e eu fiz isso ainda no exercício da minha imunidade parlamentar, do meu exercício de avaliação política do fato.
O que o ministro fez foi fazer, no exercício da sua avaliação jurisdicional, por isso eu não posso processar ele, eu só posso criticar, assim como ele só pode me criticar, dizer que eu estou equivocado. Eu fiz uma avaliação do exercício da função jurisdicional dele, dizendo que ele está equivocado, e fiz também uma inferência em cima de fatos. Só que no meu caso, na minha avaliação, são fatos comprovados, e eu fiz uma inferência em que eu não estou aplicando consequências legais para ele, diferente do que ele fez em relação a mim. Ou seja, tem muitas mais razões para a inferência e interpretação que eu fiz do que aquela que ele fez. E mais, quem fez a avaliação de que a decisão foi combinada não fui eu, foi o ministro Marco Aurélio, que atuou no Supremo Tribunal Federal por mais de década e que conhece como funcionam as decisões em